Olá, caríssimos, tudo bem? Depois de muito tempo longe aí do blog, vamos voltar às atividades aí. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar é sobre a nova ferramenta que a Esri lançou recentemente, que é o ArcGIS Pro. Mas muita gente tem falado disso aí, é a novidade da Esri. E esse tal de ArcGIS Pro, o que é? Ele é uma nova ferramenta GIS da Esri. Ele é marcado como uma nova geração dos produtos da Esri. Tá? É um novo produto. Tecnicamente ele é marcado por uma reciclagem técnica e tecnológica da Esri. Reciclagem no sentido do que? Da tecnologia. A forma como eles faziam, eles mudaram, fazendo uma atualização aí do, do mecanismo que eles usam para mostrar de visualização. É totalmente diferente. Diferente das outras versões do ArcGIS, que a evolução foi tudo na mesma base tecnológica. O ArcGIS Pro é outra pegada da Esri agora. Ela está apostando muito nesse produto pelo material que ela tem divulgado. Foi reformulada estruturalmente, mas os conceitos, todos os conceitos que a gente tem, Geodatabase, File Geodatabase, Feature Class, e todos esses conceitos foram mantidos. O que mudou mesmo foi o software. Ele, além de fácil integração, na verdade ele é totalmente integrado com o ArcGIS Online, tanto que para você abrir o sistema você tem que fazer login no ArcGIS Online. Ela foi criada, essa ferramenta, como resultado de feedbacks e solicitações antigas dos usuários e da necessidade de mudança tecnológica mesmo da Esri, que estava muito atrelada ali desde a versão 8 do ArcGIS Desktop. A gente não teve grandes evoluções consideráveis do sistema. E hoje, com esse negócio de tudo estar integrado em nuvem, a Esri quis dar uma cara nova para os produtos. E a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho depois das minhas considerações, o que eu acho sobre esse produto de verdade. O que há de novo? A interface, que foi totalmente reformulada, ela não aproveitou nada da interface do ArcGIS Desktop. É uma interface nova, meio com a cara do Office. A gente tem lá as ribbon bars, que eu vou mostrar já já, que elas habilitam barras por contexto do que você está fazendo, quase a interface do Office mesmo. Pelo que eu vi até agora, a linguagem ela se aproxima mais do dia a dia do usuário. Tá? Não tem tanto termo técnico atrelado ali ao sistema. É lógico, tem uma base de conhecimento que você tem que ter, mas a comunicação com o usuário eu acho que ela está mais fluida. A aplicação em 64 bits, isso implica uma melhor performance, já que os sistemas hoje quase todos em 64 bits. O ArcGIS Desktop era em 32, ou seja, você tinha seu Windows era 64, sua máquina 64 bits, mas o sistema não aproveitava tudo da máquina. Agora eles prometem uma melhor performance. No ArcGIS Pro a gente tem uma integração da visualização 2D e 3D. Você pode colocar, por exemplo, lado a lado a sua visão 2D e vela em 3D ao mesmo tempo, e é sincronizado o pan e o zoom, você consegue sincronizar. A versão 3D, inclusive, é melhor que as versões do ArcGIS Desktop. Ferramentas de edição mais fáceis porque elas estão mais simples e são mais limitadas no ArcGIS Pro. A engine de renderização, o motor de renderização foi reformulada e, segundo a Esri, está mais rápida. Eu, sinceramente, não cheguei a fazer um benchmark ainda, é um dos próximos posts que eu quero fazer para provar se realmente está mais rápido. E como eu já falei também, integração com o ArcGIS Online. Aquela coisa, faça e publique online. Ele já tem integração para você loga, abre o ArcGIS Pro e você já está dentro do sistema e é fácil para compartilhar com a sua conta do ArcGIS Online. Como fica o ArcGIS Desktop? Isso aqui eu vou falar baseado no que eu vi na documentação da Esri, tá? Mas tem o que eu acho, que eu vou falar mais para frente. O ArcGIS Pro é um conjunto mais limitado de ferramentas. Vamos comparar, né? E o ArcGIS Desktop, como fica? O ArcGIS Pro ele é um conjunto de ferramentas aí do que tem no ArcGIS Desktop. Tá? Ele é um conjunto mais limitado, embora eu acho que é nesse começo. A gente está lançando, está criando um novo produto e a tendência é ela incorporar ferramentas do ArcGIS Desktop no ArcGIS Pro. Acho que isso é uma questão de tempo. O ArcGIS Desktop continua com todas as funcionalidades.
que já existem. Segundo a ESRE, eles vão continuar mantendo o ArcGIS Desktop. Tá? E, em resumo, o que seria o ArcGIS Pro? O catálogo, o ArcMap e as extensões que a gente tem separado no ArcGIS Desktop são todas integradas e unificadas no ArcGIS Pro. Você tem tudo na mão, você tem tudo na tela. Tá? As extensões, principalmente, você já está incorporado dentro do ArcGIS Pro. Ainda possui algumas limitações de funcionalidades. Como está no começo do sistema, tem um pequeno conjunto de ferramentas, mas eu acho que em breve vai ter mais ferramenta dentro do ArcGIS Pro. E o ArcGIS Desktop vai ficar cada vez mais obsoleto. Só com o que já tem nessa versão do ArcGIS Pro, já deve atender uma grande parte dos usuários. O ArcGIS Desktop ele realmente vai ficar para quem tem aquele uso massivo e funcionalidades que ainda não estão dentro do ArcGIS Desktop. Do ArcGIS Pro, me desculpe. Porque o ArcGIS Pro ele já tem um conjuntinho de ferramentas ali. Inclusive você consegue trabalhar com Model Builder, tem as toolbox, mas por enquanto é de uma forma limitada. Como adquirir? Esse é o X da questão. Você não consegue adquirir seu ArcGIS Pro. Você tem que adquirir uma licença do ArcGIS Desktop para você ter direito ao Pro. Tá? Usuários que já possuem a licença têm direito, mesmo as versões antigas, desde que você seja um assinante lá da subscription anual da ESRE. Você tem também a possibilidade de fazer um trial de 90 dias. Tá? Aí você não precisa baixar o ArcGIS Desktop. É uma coisa importante. Você não precisa baixar o ArcGIS Desktop para funcionar o Pro. Eles são instalações completamente diferentes. Você consegue ter os dois na mesma máquina ou ter só o Pro. O Pro você consegue ter através desse link aqui que está no vídeo. Você consegue entrar lá, fazer um cadastro com seu e-mail e fazer um trial de 90 dias, onde vai dar direito de você baixar o Pro para fazer um teste. Mas o interessante é que as duas versões são autônomas, uma não depende da outra. Você pode ter as duas, executar as duas ao mesmo tempo, trabalhar no mesmo dado com as duas ao mesmo tempo, se for necessário, mas não necessariamente você precisa fazer isso. Você pode ter só o Pro instalado. Questões comuns. O que a ESRE colocou como questões comuns que estão chegando para eles? O Pro substitui o ArcGIS Desktop? Segundo eles, não. Ele pode rodar na mesma máquina, como eu já falei. O Pro ainda não tem todas as funcionalidades do desktop. E o Pro tem funcionalidades não presentes no desktop. Tem algumas funcionalidades, por exemplo, visualização 2D e 3D ao mesmo tempo. É 64 bits. Então, tem algumas coisas no Pro que não tem no desktop e muita coisa do desktop que não tem no Pro ainda. Usuários com versões anteriores têm direito ao ArcGIS Pro somente se for assinante do programa de assinatura anual da ESRE. Posso migrar documentos do desktop Pro? Aí os documentos eu acho que a gente divide em duas fatias. Os arquivos de mapa, que são os arquivos MXD, e os arquivos de dados, que é o que você usa para fazer sua análise. Para as duas, sim. Tá? Os arquivos MXD eles são convertidos para um formato APRX, que é um formato de mapa do ArcGIS Pro. Mas o contrário não é possível, você não consegue salvar um APRX no MXD. E quanto aos dados, o acesso continua da mesma forma, você adiciona layer, shapefile, file de database, arquivos de banco de dados normalmente. E as extensões, consigo utilizá-las? Consegue. As mesmas extensões que você tem licenciada no ArcGIS Desktop, você consegue usar elas. Com a limitação de que só está, por enquanto, habilitada a ArcGIS 3D Analyst, Spatial Analyst, Network Analyst, Workflow Manager e o Data Review. Só essas que estão disponíveis por enquanto. E quanto a plugins? A gente tinha muito plugin, muita ferramenta de terceiro que dava para você comprar. Eu mesmo faço customizações para o ArcGIS Desktop. Foi lançado um plugin recentemente para o SDK, de um SDK para o Pro. Ele pode ser customizado também, assim como no ArcGIS Desktop. O SDK ainda está na versão beta, plugins antigos não vão rodar, então todo mundo que tem plugins aí do ArcGIS Desktop não vão conseguir executar eles dentro do Pro. Por quê? A plataforma da ESRE, essa nova plataforma, é totalmente diferente, apartada do ArcGIS Desktop. Tá? A ESRE trata como uma revolução promissora, uma nova forma de fazer GIS. Tá?
com o ArcGIS Pro. As impressões. As impressões que eu tive, pelo que eu naveguei, pelo que eu estudei aí a respeito do desktop do ArcGIS Pro. Foi uma reciclagem tecnológica da Esri. Se a gente for ver nas entranhas aí do sistema, eles mudaram absolutamente tudo a base do sistema. Eles usavam uma tecnologia, estão usando outra agora, totalmente diferente. Tanto que não tem portabilidade, como eu falei, de plugins, não tem portabilidade. O MXD não vai ser usado mais, é outro projeto. Então foi a reciclagem tecnológica da Esri. Eu acho que mais do que uma revolução, que a Esri está vendendo como uma revolução no mercado, eu acho que mais do que uma revolução no mercado, é uma revolução dos próprios produtos da Esri. Ela revoluciona o próprio core de produtos da Esri, falando que o ArcGIS Pro é o principal produto deles. E eu acho que a tendência é eles colocarem todas as funcionalidades do desktop dentro do Pro. E aí eu não tenho dúvidas de que o ArcGIS Desktop vai ser descontinuado. Eles falam que vão continuar mantendo o desktop, mas eu acho que é por um tempo. Não é simples assim fazer uma mudança de um sistema tão grande, tão complexo e tão utilizado. Aí a gente vê o share de mercado da Esri, é absurdo. Não é simples você chegar e falar que vai trocar um software, até porque a licença do ArcGIS Desktop é muito cara. Então eles não vão falar, é claro, que o ArcGIS Desktop vai ser descontinuado. Mas eu acredito que vai ser sim, e eles vão cada vez mais trazer funcionalidades do desktop, o Pro. Não é tão simples trazer, porque como eu já falei, para quem entende mais tecnicamente, eles estão saindo de uma tecnologia e estão vindo totalmente para outra. Eles estão praticamente reescrevendo o software. Mas eles vão trazer. Isso é fato. E o ArcGIS Desktop vai ser descontinuado em breve. Em breve que eu digo, nos próximos 2, 3 anos talvez. Não sei como estão os planos da Esri, tá? Ou talvez não seja tão em breve assim. Mas isso é fato. Eles não vão ficar com os dois sistemas. Saindo aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada lá no ambiente em si do ArcGIS Pro. Bom, aqui a gente tem mais ou menos a cara aí do ArcGIS Pro, o que é o sistema. Você vê que ele mudou bastante em termos de interface do que era o ArcGIS Desktop. As principais melhorias nele foram na questão de aparência e a forma como o sistema comunica com o usuário. Como eu falei, foi um grande salto tecnológico para eles, uma reciclagem tecnológica para eles. Fizeram as coisas de uma forma diferente. A tecnologia que a Azure estava utilizando estava meio obsoleta. Eles tiveram que fazer isso. E fizeram de forma inteligente. Eles estão usando uma boa tecnologia e a comunicação com o usuário ficou melhor. A gente tem aqui, só dar um overview, aqui na parte do mapa, a mesma questão de ferramentas para inserir mapas base, para inserir dados XY, shapefile, banco de dados, parte de seleção de features, tabela de atributos, tudo isso fica a mesma coisa, tá? É uma cara nova, é um novo paradigma aí na comunicação com o usuário. Temos aqui a ferramentinha de info que está praticamente da mesma forma também. Aqui na parte do inserir, a gente tem algumas ferramentinhas aqui que já estão à mão. A parte de análise também. A comunicação com o usuário, como eu tinha falado, melhorou. As ferramentas aqui já dão uma descrição do que serve, para que serve a ferramenta. Tá bom? A gente tem, continua tendo o Model Builder. A gente consegue, inclusive, criar Model Builder aqui dentro do ArcGIS Pro. Tá? Quando a gente fala que ele é um conjunto de ferramentas do ArcGIS Desktop, não quer dizer que o ArcGIS Pro seja uma ferramenta pobre, ao contrário. Ela já tem muita coisa, como eu falei na parte dos slides, já atende grande parte dos usuários, mas tende a melhorar, tende a ser colocado mais coisas aqui. Temos a parte da visualização também. Temos a parte do compartilhar, que a gente consegue fazer essa integração com a ArcGIS Online. Percebam que pela interface, a carona geral, a gente tem isso aqui que a gente chama de ribbon, que são onde ficam as ferramentas. E algumas ferramentas, assim como o Office, são por contexto. Então, nós temos, por exemplo, a aparência para configuração de rótulo aqui, que é outra ferramentinha que já está mais à mão, né? Antes a gente tinha que ir lá nas propriedades do layer, numa aba de rótulos, aqui a gente já consegue
já está na mão aqui. Eu configuro sem abrir nenhuma janela, eu configuro o rótulo. O que mais que eu posso falar? Como eu estava falando aqui dos ribbons por contexto, se eu mudar aqui para a parte do mapa base, ó, já mudou aqui esse menu, esse ribbon variável, que ele varia de acordo com o contexto. Tá? Seleciono o layer de feição, já mostra lá para a parte de gerenciar os dados, parte de rótulo, parte de aparência. Então notem que mudou a forma de comunicar com o usuário. Isso foi a principal sacada da Esri. E o software parece realmente estar mais leve. Vou fazer teste nisso aí nas próximas demonstrações dos temas que a gente for fazer. Bom, por hoje é isso, pessoal. A intenção era mais dar um overview em relação ao ArcX Pro, o que é, para que é. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.